que ser dessa forma, inclusive porque os torcedores do São Paulo têm aquela expectativa de vitória contra o Cruzeiro, que vamos falar a verdade, torcedor cruzeirense está acompanhando também o Camisa 10, olha, também tem uma freguesia na era dos pontos corridos entre as duas equipes. O Cruzeiro costuma se enrolar contra a equipe do São Paulo. Claro, também são momentos de... Fala rapaziada, bora para mais um vídeo aí, vamos para as últimas notícias do São Paulo. Hoje tem São Paulo, Cruzeiro e São Paulo lá no estádio do Independência, jogo duro pro São Paulo, jogo difícil aí, né? Mas vamos para cima, vai buscar esses 3 pontos fora de casa. O São Paulo não venceu nenhuma fora de casa ainda, né? Vamos ver se consegue vencer o Cruzeiro hoje. Vamos falar sobre o Pablo Maia, que vai para a Europa aí, vai embora, vai ficar, vai sair no meio do ano. Vamos estar trazendo essas informações e proposta para ele. Para jogador recebendo proposta também da Major League Soccer, né, da MLS e várias e outras notícias de São Paulo. Então assiste o vídeo completo, tá? O vídeo tá muito bom, muita informação aí, então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo, beleza? Bora pro vídeo aí, bora pro que interessa. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, que encara o Cruzeiro hoje, 9 da noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Giovanni Chacon. Tricolor, hein? Quem diria, hein? A gente só fala coisa boa do São Paulo, vencendo de virada no Morumbi. Torcedor certamente vai comparecer também na Arena Independência. Um jogaço, um clássico diante do Cruzeiro. E aí, Chacon, expectativa positiva pro Tricolor? E tem que ser dessa forma, inclusive porque os torcedores do São Paulo têm aquela expectativa de vitória contra o Cruzeiro. Que vamos falar a verdade, torcedor cruzeirense está acompanhando também o Camisa 10. Olha, também tem uma freguesia na era dos pontos corridos entre as duas equipes. O Cruzeiro costuma se enrolar contra a equipe do São Paulo. Claro, também são momentos diferentes, Cruzeiro voltando à primeira divisão, mas também nos últimos jogos vem tropeçando. Por isso mesmo o São Paulo quer manter o alto nível, conseguir uma vitória importante de virada diante do seu torcedor, num público já bem menor do que vinha sendo apresentado no estádio do Morumbi, geralmente médias acima de 40 mil torcedores, né? Eram 7 partidas consecutivas com mais de 40 mil torcedores no estádio do Morumbi, e aí cai para quase 24 mil torcedores contra o Atlético Paranaense. A vitória é o que importa. Saiu com os 3 pontos e agora deve mais uma vez o técnico Dorival Júnior escalar força máxima para essa partida, com algumas novidades. O São Paulo tem 3 novidades que viajam e já viajaram, claro, para Belo Horizonte. O Pablo Maia está voltando de suspensão, o Jandrei está recuperado de uma lesão na mão, né? Deixou ele de fora por um bom tempo de contrato renovado agora também, mais 3 anos, isso também gera muito debate. Precisava de 3 anos de renovação com o Jandrei, enfim. E também o Arboleda, que estava com a seleção equatoriana, não se apresentou a tempo, normal, porque teve jogo um dia antes, né, da seleção equatoriana para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, agora já está de volta. E a pergunta que fica, Favari, é a seguinte: e o Pato, quando estreia? O Alexandre Pato está reunindo condições físicas para chegar no melhor nível possível, e como ele já não está também cadastrado, né, credenciado a jogar a Copa Sul-Americana, próximo jogo depois do Cruzeiro será na terça-feira contra o Tigre, o São Paulo deve colocá-lo em campo só mesmo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi contra o Fluminense. Vamos dar uma... e a desconfiança já é grande em cima do Pato. É bom ele voltar 100%. Claro. Voltar meia boca não é um bom negócio para esse momento. Até porque a segunda passagem não foi das melhores. Não tem a dúvida. Favar? Ainda tem isso. É também. melhor voltar 100%, esperar um pouco mais, voltar 100% para ver o que o Pato pode entregar para o São Paulo. Exatamente. Então vamos para hoje, para falar da partida de hoje, passar a provável escalação do Tricolor. Vamos colocar na tela para o pessoal que está acompanhando com imagem. Rafael deve ser o goleiro, inclusive participou de todos os jogos do São Paulo na temporada. Uma zaga com Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. No meio campo, a volta de Pablo Maia, junto com Rodrigo Nestor, Wellington Rato e o Alisson, exatamente por conta da ausência do Michel Araújo, né? Ainda está se recuperando, teve um probleminha ali na perna, deve jogar o Alisson com o Wellington Rato, já que também o Gabriel Neves está suspenso e não joga. Luciano e Caleri na dupla de ataque. Esse é o provável São Paulo para a partida de logo mais. Fausto Favara, jogo importante, a Jovem Pan transmite. Muito obrigado, Giovanni Chacon, falando a respeito do Tricolor, jogo que a Jovem Pan transmite com José Manuel de Barros, e toda a seleção de esportes da Pan estará em campo neste sabadão, neste domingão. Este sábado é o São Paulo que encara a equipe do Cruzeiro, jogo que acontece no estádio Independência. E tá aí uma grande oportunidade, né, meu caro Paulo do Vale? Vamos esquecer o que está acontecendo na Série B. Sim. O senhor já está chateado. Já saiu o gol dos caras. Mas São Paulo ainda não ganhou como visitante no Campeonato Brasileiro. Tem a terceira pior campanha
longe do estádio do Morumbi, mas tá aí um jogo que... Quase gol nosso. Tá aí um jogo, né, que o São Paulo sente confortável pra jogar, né? Contra o Cruzeiro, São Paulo normalmente se dá bem, né, meu caro Paulo do Vale? Tá aí um jogo pro Tricolor parar de perder fora? Uma boa, né? Depois de uma virada importante contra o Atlético Paranaense, a retomada de uma moral, porque o São Paulo vinha de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. É um jogo que o Cruzeiro também já vem, né, com uma certa pressão da torcida, né, voltando uma Série A do Campeonato Brasileiro não tão bem, perdeu pro Fortaleza, né, na última rodada. Então é um jogo que o São Paulo pode sim aproveitar. E o Dorival tem alguns retornos importantes, como o do Pablo Maia no meio-campo, retorna de suspensão. O Arboleda, volta da seleção do Equador, também fica à disposição. O Michel Araújo, que também voltaria de suspensão, ainda não reúne condição porque teve um probleminha na coxa semana passada. O Diego Costa, que não teve lesão detectada, depois de sofrer uma pancada contra o Atlético Paranaense e sair ainda no primeiro tempo, ele ainda não reúne condição, então será desfalque do São Paulo mesmo que não tenha sido detectada aí uma lesão. Então fica de fora. A tendência é que o Arboleda retorne à titularidade, formando dupla de zaga com o Beraldo. O Pato, como eu trouxe ontem, segue de fora. Deve ser relacionado, a expectativa é que possa ser relacionado pela primeira vez daqui uma semana contra o Fluminense, jogo no Morumbi. Contra o Tolima ele não pode jogar porque o São Paulo não pode inscrever ainda ninguém nessa fase da Copa Sul-Americana, apenas na próxima fase. Então a expectativa é que o Pato tenha mais uma semana aí de aprimoramento da forma física. Agora é o seguinte, né, sobre vendas, né, possíveis vendas, o São Paulo... Só antes de você falar de possíveis vendas, né, ainda com relação ao jogo, 86 partidas entre as duas equipes, 22 vitórias do Cruzeiro, 22 empates, 42 vitórias do São Paulo. Na história do Campeonato Brasileiro, 46 jogos, 8 vitórias do Cruzeiro, 8 em 46, 11 empates e 27 vitórias do São Paulo. Quase o triplo de vitórias do São Paulo em comparação ao Campeonato Brasileiro. Mais que o triplo, né? Sim. Já que o triplo seriam 9 vitórias do Cruzeiro. Aliás, né, times que ficaram... que não se enfrentaram nas últimas 3 temporadas, né? Porque Sim. o Cruzeiro vinha jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, então já há um tempinho os times não se encontraram na Copa do Brasil nesse meio tempo. Que o Cruzeiro está sem perder pro São Paulo há 3 anos, está invicto. Exatamente. O Cruzeiro não perde pro São Paulo há 3 anos. Essa é a notícia boa, o bom de você jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Mas então uma oportunidade aí do Dorival, quem sabe, colher uma vitória que coloca o São Paulo na briga, né? Pelo menos na parte de frente, em definitivo, pelo menos neste momento do Campeonato Brasileiro. Mas a janela de transferências está para ser reaberta e o São Paulo deve sim negociar alguns jogadores. No caso, Pablo Maia, muito provavelmente deve ser negociado. O Natan é um jogador que o São Paulo já tem propostas na mesa e não vê muito também o Natan hoje como um jogador que pode ser útil ao time, então quer negociar bons jogos, né? E depois Isso, nunca mais, né? Nunca mais. E mesmo assim, tem time inglês aí atrás dele, enfim, o São Paulo deve negociá-lo. E, né, Pablo Maia, quem sabe mais um jogador aí, o São Paulo deve pelo menos realizar, no mínimo, acho que 2 vendas dentro dessa janela de transferência. Avançou alguma né? coisa com o 15 de Piracicaba pro Beraldo ou o São Paulo continua só com... São 60% do passe? Isso, exatamente, né? Até onde eu sei é isso. Até onde eu sei é isso também. Mas o São Paulo pode sim negociar, né? O Beraldo. Vai precisar vender o cara em algum momento e não vai pegar muita grana. Exato, exatamente. 15 agradece. É por isso que o São Paulo tenta o máximo de valorização do Beraldo, porque não vai ser qualquer proposta que o São Paulo vai aceitar pelo zagueiro de 19 anos, até pela fase que ele vive. Hoje é um jogador bastante importante, né, que já conquistou a confiança neste primeiro momento, mas é quase que inevitável aí algumas negociações na janela que está por vir, viu, Soler? O que o São Paulo tem retornos de Arboleda. O Jandrei amanhã volta a ser relacionado porque ele passou por uma lesão, né, até com cirurgia aí de uma fratura na mão. Renovou o contrato até 2026, porque o São Paulo enxerga que o Jandrei é sim um bom reserva hoje, e o próprio jogador aceita esse status, aparentemente. Então, São Paulo, pelos próximos 3 anos, não imagina contratar um outro cara. Não, o São Paulo também renovou com o Yang.
E o Yang hoje é visto como, aí sim, um cara que pode... Jovem. Isso, o Yang, que é jovem no nome e na idade, tem 19 anos também. O São Paulo enxerga que ele pode ser sim um goleiro titular quando o Rafael hoje tem um plano de carreira no São Paulo. O Rafael tem 33 para 34 anos, né? Acontecendo como prevê o próprio goleiro e o São Paulo também nesse início promissor dele. Imagino que ele possa jogar em alto rendimento por mais 3, 4, até 5 temporadas, vai dependendo de como é. Hoje a gente vê uma longevidade maior, o Fábio com 42 anos do Fluminense, por exemplo. Então o São Paulo tem no Yang uma promessa, podemos dizer assim, para o futuro, e vê no Jandrei um goleiro que, para o momento em que o Rafael estiver suspenso, acaba machucando, o Jandrei pode dar conta do recado, pelo que já mostrou antes até dele acabar perdendo a posição ano passado, que ele foi muito mal nos jogos da Sul-Americana, né, contra o Atlético Goianiense, acabou perdendo espaço, tanto que o Felipe Alves assumiu, foi o titular na final da Sul-Americana. Então o São Paulo confia para terceiro e segundo goleiro hoje, Jandrei e Yang, tendo essa confiança depositada completamente no Rafael. Então é isso. Jandrei de volta, pelo menos entre os relacionados. Arboleda, Pablo Maia, o Michel Araújo segue de fora. O Pato ainda não será relacionado. E o São Paulo tem... o Gabriel Neves. Gabriel Neves está suspenso. Não pode, tomou o terceiro cartão amarelo. Então, depois de fazer um bom jogo, marcar pela primeira vez com a camisa do São Paulo, o relax Gabriel Neves, que foge dos padrões dos jogadores do Brasil, gosta de um parque, gosta de tomar um chimarrão, de soltar uma pipa. O Gabriel Neves Faz o seu perfil, então. tá suspenso amanhã. Faz. Seria um grande amigo meu. Seria um amigão meu. Eu levaria ele para dar bons rolês. Anda de skate. Isso eu não me arrisco. Aí eu não me... O longboard, né, que o pessoal fala e tal, ele é todo cheio das coisas. Isso, antes da gente ir pro break, eu lembro quando o Santos anunciou a contratação do Jandrei, que eu coloquei nas minhas redes sociais, quando o Jandrei estreia pelo Santos, ele chegou a ficar 1 ano e 4 meses sem tomar gol. Porque não jogava, né? Ele jogou um jogo nesse período. É isso, é igual o Cruzeiro que tá 3 anos sem perder pro São Paulo. Exatamente. E a gente já volta. Quero falar agora sobre o São Paulo para explicar para vocês sobre a chance de desmanche e uma proposta que veio dos Estados Unidos por um lateral. Quero começar sobre o desmanche. São Paulo precisa vender jogadores. Está no orçamento uma estimativa superior a 150 milhões de reais em vendas. E o Tricolor, enfrentando enormes dificuldades financeiras, tem alguns caminhos para negociar jogadores. O Beraldo é alguém supervisado, Pablo Maia e Nestor da mesma maneira. Também surgiram nos últimos dias especulações de que o Caleri e o Luciano poderiam ser negociados. O que o Dorival tem conversado com os dirigentes do São Paulo? O Dorival queria reforços, mas entre a contratação de jogadores ou a liberação de atletas que são titulares, o Dorival prefere que o São Paulo não contrate ninguém, mas mantenha o time titular. Esse foi um pedido feito nos últimos dias pelo Dorival aos dirigentes do São Paulo. Ele entende que a manutenção desse time pode garantir resultados bons na temporada. Diante desse cenário, São Paulo torce para que uma proposta feita no começo desse ano, pouco depois do Sul-Americano Sub-20, seja repetida. Trata-se de uma oferta do Los Angeles Galaxy pelo Patrick, lateral esquerdo que havia acabado de disputar o Sul-Americano. Jogador que ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto do São Paulo, embora tenha bastante potencial. A oferta na época foi de 3 milhões e 800 mil euros, que hoje equivalem a mais ou menos 20 milhões de reais. Se o Los Angeles Galaxy voltar à carga e oferecer algo parecido, São Paulo deve fazer negócio porque entende que colocaria dinheiro em caixa sem a necessidade de vender seus titulares. E você que pensa sobre o atual momento do Tricolor? A respeito de reforço, já contei para vocês que o Savarino está praticamente descartado e o Eric, jogador que trabalhou com o Dorival no Ceará e hoje é um dos grandes destaques do time do vovô, é sim um jogador que interessa.